E logo já iniciando esta mensagem sobre a Páscoa, que terá 3 partes nesta noite, queremos dizer que a Páscoa é o maior símbolo, o maior apontamento do Antigo Testamento para a obra que Cristo faria na cruz do Calvário. E nós sabemos que há uma desfiguração, uma deturpação do sentido da Páscoa nesses dias. Nós vivemos nesses dias um mescla de alegria por sabermos o verdadeiro significado da Páscoa e também misturado, obviamente, com o entristecimento, com a tristeza de ver o mundo paganizando a Páscoa, celebrando muitas vezes a Páscoa sem ter o devido entendimento do sentido da Páscoa. E o diabo, meus irmãos, ele sempre desfigurou as verdades bíblicas. Praticamente todas as verdades bíblicas, o inimigo das nossas almas, aquele que é um exímio deturpador das Escrituras, ele sempre desfigurou, ele sempre deturpou, ele sempre deu uma conotação pagã para as verdades bíblicas. E não seria, e não foi diferente com relação à Páscoa. Vejamos, por exemplo, a Trindade. É uma verdade bíblica, mas o diabo a desfigurou. Vejamos também um outro exemplo, o Natal. O Natal é uma verdade bíblica, e o diabo também o desfigurou. Vejamos a Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor é uma verdade crucial. É o centro da nossa fé. E o inimigo também cuidou de dar um toque de paganismo ou de desfiguração na Santa Ceia. E a Páscoa também. O inimigo também deturpou, desfigurou, por conta daquilo que é chamado na história, por conta daquilo que é chamado na teologia, de sincretismo religioso, de mistura de crenças. Por exemplo, voltando na questão da Trindade, embora hoje não seja o propósito de falar da Trindade, mas, por exemplo, a Trindade que nós entendemos, as 3 pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, coexistindo em um só Deus, não 3 deuses, mas um só Deus, manifesto na Bíblia, explicitado na Bíblia, como 3 pessoas da divindade, o Pai sendo Deus, o Filho sendo Deus, e o Espírito Santo sendo Deus. Mas o diabo correu paralelo a isso, e criou uma desfiguração da Trindade, fazendo, conforme observa-se em figuras antiguíssimas sobre a Trindade, observa-se um corpo, um único corpo, com 3 cabeças, uma cabeça saindo do meio, e mais 2 cabeças nas laterais, ou seja, uma desfiguração, uma aberração, na verdade um insulto à santíssima e gloriosa Trindade. Eu até digo às vezes que um corpo com 3 cabeças não é Trindade, é uma monstruosidade, é algo abominável, algo pecaminoso, mas o diabo é que fez isso, ele desfigurou. Se você for nos livros antigos, nas bibliotecas, você vai encontrar uma Trindade desta forma. O Natal, que é uma verdade gloriosa e bendita, quando o primeiro dele foi celebrado por miríades e miríades de seres celestiais, que cantavam e diziam glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Natal também teve uma desfiguração histórica, e a principal dela, como não é o propósito hoje de discorrer sobre ela, sobre os detalhes dessa desfiguração, o principal é a figura do Papai Noel substituindo a Cristo na essência do Natal. Quando nós vamos para a Santa Ceia do Senhor, que é algo sublime, algo glorioso, nós tomamos o pão, bebemos o cálice, e a palavra de Deus diz, tomai e bebei dele, do cálice, todos. O inimigo também cuidou de desfigurar a Santa Ceia, transformando, como eu disse, não vou entrar em detalhes, mas transformando também o pão em hóstia, desfigurando o sentido da Páscoa e transformando ela em uma transubstanciação, o que é absolutamente contrário a tudo que se conhece de Bíblia Sagrada. E a Páscoa? A Páscoa também
A Páscoa, o inimigo também inseriu nela, né, a ideia comum, né, do coelhinho da Páscoa, que é tão comum aí. O coelho, por exemplo, o coelhinho da Páscoa, ele é um símbolo da fertilidade e da renovação nas tradições pagãs dos povos germânicos. Os povos germânicos que ocupavam a Europa, antes da expansão do cristianismo e também da expansão do Império Romano, eles tinham estas práticas, e muitas práticas. Eles acreditavam em tantas coisas, em divindades. E o coelho era o símbolo de fertilidade, de renovação. E com o tempo foi enraizando estas tradições pagãs, foram entrelaçando com o cristianismo, com o objetivo de ter uma sinergia. Ou seja, a sinergia era a mistura de forças, a soma de forças, né? A palavra sinergia é muito comum hoje na linguagem empresarial, né? Você faz reuniões nas empresas e fala: nós precisamos mais de sinergia, precisamos mais de sinergia. Ou seja, unir as forças distintas, para que haja uma produção maior do que seria a produção individual. Cada força produzindo individualmente produziria X. Agora, se houver uma sinergia, uma unidade, uma união de forças, conseguiremos produzir mais. Então foi enraizando esses símbolos na cultura cristã, foi entrando com o objetivo do quê? De mesclar as práticas pagãs com o cristianismo. E isso não só a questão do coelhinho da Páscoa, mas tantas e tantas práticas pagãs que foram sendo inseridas à medida que o cristianismo, né, ele se tornava cada vez mais romano e também cada vez mais paganizado. E daí vem também essa desfiguração da Páscoa, que poucas pessoas atentam, mas é algo pecaminoso, algo pagão, algo contrário, algo que na verdade insulta a palavra de Deus, insulta a palavra do Senhor, os ensinamentos da palavra de Deus. Então nós vemos aí que o inimigo ele vai desfigurando. E nesta noite nós queremos, através da palavra de Deus, nós queremos entender o verdadeiro sentido da Páscoa. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós queremos voltar para o texto, permitir que a palavra de Deus nos aponte o verdadeiro sentido da Páscoa. Amém. E é interessante que essa combinação de forças para produzir um efeito superior, né, um efeito superior ao que cada parte poderia produzir individualmente, isso se chama sinergia. Isto teve um efeito deletério, terrível para o cristianismo, porque o cristianismo ele não se soma, o evangelho não se soma. O evangelho deveria se impor como a única verdade. O evangelho é excludente. O evangelho ele divide as águas. O evangelho estabelece. Jesus não veio no plural. Jesus não disse: eu sou um dos caminhos ou uma das possibilidades da verdade, mas ele disse: eu sou o caminho. Aleluia. Glória a Deus. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluia. Então a sinergia, ela pode ser boa no ambiente empresarial, realmente tem sentido união de forças para a produção maior de resultados, mas no cristianismo a sinergia levou a um efeito deletério, a um efeito devastador, contaminador no evangelho, e começou a contaminar, né? E se tornou cada vez mais sincrético, cada vez mais misturado com práticas pagãs. Ao longo desses 2000 anos, muitos entulhos pagãos foram lançados dentro do cristianismo. E as pessoas, por serem religiosas, elas não atentam para esta verdade. As pessoas, por serem religiosas, elas nem querem saber as origens das coisas. E Deus quer que nós, enquanto bereanos, Deus quer que nós, enquanto aqueles que têm a palavra de Deus como lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, Deus quer que nós andemos pela autoridade da palavra de Deus. Aleluia. Deus nunca quis que o evangelho se mesclasse com o mundo. Deus nunca quis que o cristianismo se paganizasse. Deus nunca quis que o sincretismo religioso, que nada mais é do que a mistura de crenças, Deus nunca quis que isso acontecesse. Mas Deus quis e quer que o evangelho divida as águas.
Que o Evangelho estabeleça o caminho. Que o Evangelho abra os olhos das nações. Aleluia. Que as pessoas creiam no Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aleluia. Aquele que crer e for batizado será salvo. E aquele que não crer já está condenado. E o Evangelho do reino de Deus é o Evangelho da transformação, da divisão das águas. Glória a Deus. Deus veio e Deus estabeleceu a verdade única. É a pessoa gloriosa e bendita do nosso Senhor e Salvador. Aleluia. O inimigo sempre desfigurando, o inimigo sempre deturpando, o inimigo sempre paganizando. Eu citei algumas verdades, poderíamos citar outras tantas verdades, mas essas são as principais: Trindade, Santa Ceia, a Páscoa, o Natal. Quantas coisas bíblicas e lindas e poderosas que o inimigo deu um toque de paganismo aqui. E que Deus tenha misericórdia, que nós entendamos e cresçamos cada dia mais no fato de que Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Nós não nos apoiamos num símbolo de fertilidade, mas nós nos apoiamos em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E é interessante que a sinergia calhou bem, né? Uniu bem. Uniu forças para a produção de algo maior. Expandiria o paganismo e expandiria o cristianismo. Deu certo. Só que expandiu um cristianismo paganizado. Porque fertilidade de lá de um lado, e Cristo também trazendo vida, trazendo fertilidade, trazendo renovação. Ou seja, é possível fazer uma ginástica filosófica e herética e fundir as duas verdades, que na verdade são excludentes, porque Deus, Ele é o divisor das águas. Aleluia. A palavra de Deus diz: seja Deus verdadeiro e todos os homens sejam mentirosos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Então, nesta primeira parte da mensagem, hoje nós teremos a mensagem em 3 partes. Nesta primeira parte, é importante que nós voltemos agora, a partir desse momento que eu fiz essa introdução, tanto longa até, é importante que nós voltemos para a primeira Páscoa. A primeira Páscoa que aconteceu lá na terra de Gósen, no Egito. A terra de Gósen está escrito lá em Gênesis 46, versículo 34. Quando Jacó ele desce para o Egito com os seus filhos a encontrar José, que ele, Jacó, julgava que o seu filho José estava morto, e todos nós conhecemos, amém, irmãos? Amém. José, na verdade, não estava morto. José, na verdade, estava governando o Egito naquele momento. E diz lá no Gênesis capítulo 46, versículo 34, diz a palavra de Deus naquele texto, que quando José encontra-se com Jacó, seu pai já velho, diz a palavra que ele lançou-se ao pescoço do seu pai, e os dois choraram um longo tempo, ficaram chorando. E Jacó disse para ele: olha, agora Deus pode me levar, porque agora eu sei que você vive, José, eu sei que você está vivo. E naquele momento então José disse: olha, eu vou para Faraó, eu vou subir até Faraó, e vou dizer para ele que o meu pai e os meus irmãos vieram até mim, até o Egito. E quando Faraó vos chamar e perguntar para vós: qual é o vosso negócio? Qual é a vossa profissão? O que é que vocês fazem? Aí vocês digam que vocês são pastores de ovelhas. São pastores desde a mocidade, e era verdade isso. E diz a palavra de Deus então que José justifica esta fala, essa orientação ao seu pai, dizendo: porque pastores de ovelhas são abomináveis para os egípcios, eles não gostam. Porque pastores de ovelhas, a pecuária, é algo desprezível para eles. Gostam mais da agricultura, exploração de minérios e outras coisas. É uma profissão desprezível. E quando vocês disserem que vocês são pastores de gados, né, que vocês trabalham a pecuária, com certeza Faraó vai dar uma região aqui no Egito, uma região chamada Gósen. É como se fosse uma parte do Egito, aonde a terra era própria para a pecuária, também para a agricultura, mas especialmente para a pecuária. E aí então eles seguiram isso, e eles ficaram ali na terra de Gósen, no Egito, numa parte do Egito. E é interessante, irmãos, que o povo de Israel ficou 430 anos no Egito.
E durante esse tempo, uma grande parte desse período foi de escravidão. Eles tiveram no início uma certa regalia, porque José era conhecido de Faraó era conhecido de José tinha caído no agrado de Faraó por conta de tudo que Deus havia feito por ele. Mas quando José partiu, quando aquele Faraó também faleceu, logo começaram a vir os momentos de perseguição, os momentos de escravidão, e eles foram subjugados e viveram na escravidão. E eles ficaram ali até que Deus levanta Moisés para ser o libertador daquele povo. E a primeira Páscoa então acontece lá na terra de Gósen, no Egito, e ali Deus estabelece o mais significativo de todos os apontamentos do Calvário, mostrando que naquele momento Deus iria libertar o povo. Páscoa quer dizer passar por sobre, saltar. Quando Deus visse o sangue do cordeiro espargido, ou aspergido, aspargido nas portas, nos umbrais das portas, o anjo da morte, a destruição, não entraria naquela casa. Glória a Deus. E ali então aponta para o Calvário, aponta para a cruz de Cristo. E é isso que nós vamos falar nesta noite. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Naquele momento então a Páscoa, a primeira Páscoa estabelecida ali, 15 séculos depois, bastante tempo. Pare um pouquinho na sua mente e comece a contar um século, é tempo, 2 séculos, mais tempo ainda, 3 séculos. 15 séculos depois, 1500 anos depois, aquela primeira Páscoa, ela terá o seu cumprimento, ela se cumprirá completamente, totalmente em Cristo Jesus. Aleluia. Apontando para aquele momento glorioso, glória a Deus, quando Jesus deixaria o trono da sua glória, aleluia, e desceria ao Calvário para salvar e para resgatar todas as almas humanas através do seu sangue na cruz. Aleluia, glória a Deus. A primeira Páscoa aponta então e nos mostra que a principal questão da humanidade, até hoje a principal questão da humanidade é a questão do pecado. O pecado, ele é terrível, e alguém tem que morrer como substituto. Então o cordeiro ali é sacrificado para a proteção dos hebreus, e para que o anjo da morte, para que o destruidor não atingisse aquelas almas. E Jesus então, ele vai fazer isso. Ele vai morrer na cruz por nós, porque a questão principal da humanidade é o pecado. Por isso que o cristianismo bíblico, ele trata de uma maneira praticamente total, e ele trata satisfatoriamente a questão do pecado. Ele resolve a questão do pecado. Cristo morreu na cruz do Calvário. Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Glória a Deus. E não há Aleluia. amor igual a este. Não há maior amor do que este. Ninguém pode ter maior amor. Amor assim o mundo não conheceu. Aleluia. Amor glorioso e bendito. E Deus didaticamente, pedagogicamente, perfeitamente estabelece a Páscoa ainda na terra de Gósen. Gênesis 46, versículo 34, Deus estabelece ali. O povo fixa ali em Gósen, depois se espalha porque vai crescendo, e Deus tira o povo do Egito com o braço forte e mão estendida. Aleluia. Irmãos, cerca de 600 mil homens saíram do Egito naquele dia. E a Bíblia Sagrada diz que saíram com as suas famílias. Já pensou 600 mil homens? Qual é a população de Piracicaba? Você imagine uma quantidade de gente, uma quantidade maior do que a população de Piracicaba. Saiu do Egito, um verdadeiro formigueiro de gente. Deus tirando com o braço forte. Não antes de destruir todas as divindades do Egito. Porque a Páscoa, quando o anjo da morte, o anjo exterminador,
Ele foi para exterminar os primogênitos, inclusive do Egito, inclusive de Faraó. Foi a última praga, foi o último juízo de Deus contra Faraó, contra o Egito, e ao mesmo tempo libertando, salvando aquele povo que estava ali há mais de 400 anos escravizado, dominado e subjugado pelas forças do Egito e do pecado. Tipologicamente, simbolicamente, o Egito aponta para o mundo, ou seja, o nosso antigo estado de vida, o estado de morte e de escravidão. Moisés aponta para Cristo, que é aquele que veio para nos libertar dos nossos pecados. Amém? E o Cordeiro de Deus, que é Cristo, ele é a Páscoa, ele é aquele que, tendo sobre nós o seu sangue, a morte já não nos toca, a morte passa por sobre, a morte salta as nossas vidas, porque ela não pode nos tocar mais, porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Aleluia. Esta é a essência da Páscoa. A essência da Páscoa é Deus manifestando o seu amor, e um amor assim o mundo não conheceu. Eu me recordo agora de João, o escritor do Evangelho. João escreve aos gregos, e João fala da divindade de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E tem uma particularidade ali no Evangelho de João, no capítulo 1, tem uma particularidade muito linda ali no versículo 10, aonde João diz assim, que ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Um amor assim, o mundo não conheceu. Mas é o amor de Deus manifestado lá na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.